presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória, poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Boa noite, amada igreja. Convido os irmãos a colocarem de pé para nós estarmos agradecendo ao Senhor. E hoje nós vamos estar louvando ao Senhor de uma forma de gratidão ao nosso Deus. Com o cântico Obrigado, Jesus, pelo sol da manhã, pelo ar que eu respiro, pela chuva que cai sobre a terra, pelo irmão que está do meu lado. Quantos motivos, nós temos para agradecer ao Senhor. Só de nós estarmos vivos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Queria convidar a nossa irmã Marissa, que está fazendo uma oração de gratidão ao Senhor.
Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos que estamos na tua casa te louvando e te bendizendo o teu santo nome. Jesus, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Jesus, e isso perdoa os nossos pecados e que o Senhor possa nos limpar e nos lavar cada dia mais. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. A palavra do nosso Deus diz, né, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né, e estamos aqui hoje, reunidos na presença do Senhor, colocando a nossa vida diante dEle. Né, seja um momento de oração, seja um momento de louvor, de quebrantamento. E neste momento nós vamos estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor o seu perdão, né, agradecendo porque o Senhor Jesus, Ele faz parte das nossas vidas. Agradecendo porque o Senhor, devido à sua misericórdia e o seu amor para conosco, nos enviou Jesus. E através de Jesus nós temos o perdão do Senhor. Nós temos o livre acesso à presença do nosso Deus. Nós temos a comunhão com o amado. Então vamos estar neste momento, em atitude de oração, fazendo mais uma oração, nos quebrantando na presença do Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Queremos, ó Deus, nos derramar na tua presença, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez diante do Senhor, reconhecendo o quão grande é o Senhor, ó Pai, e que nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Carecemos, ó Deus, do perdão do Senhor nas nossas vidas. Pai, perdoa-nos, ó Pai, pelos momentos que às vezes, ó Pai, agimos incoerente com a tua palavra. Que o Senhor limpa o nosso coração, purifica, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, do nosso pecado. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, para que nós pudéssemos, ó Pai, resgatar a comunhão para com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque através de Jesus nós temos, ó Deus, o livre acesso à tua presença. Nós podemos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor, certos de que o Senhor está nos ouvindo. De que o Senhor, ó Deus, está pronto, ó Deus, para atender as nossas súplicas, as nossas petições. E também, ó Deus, ouvir os nossos agradecimentos e o nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor limpa, ó Deus, o nosso coração. Nos ajude a ser homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Ó Deus querido, nos ajude, ó Pai, a buscar o Senhor, ó Deus, em santidade, a viver em santidade. E sabemos, ó Pai, que sozinhos nós não conseguimos. Se não for a presença do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, nós não conseguimos caminhar nesse caminho de luz. E nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, para este caminho de luz, que é do Senhor. E somente em Ti, ó Deus, nós encontramos a redenção, somente em Ti nós encontramos o perdão. E em nome de Jesus é que nós oramos, agradecendo ao Senhor pelo perdão que o Senhor nos dá em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pé novamente para nós estarmos cantando o hino de número 3, né? Igreja em Adoração. Humilde em torno a teu louvor aqui.
nosso desejo seja sempre conhecer, né, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um cântico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Vamos estar cantando esse cântico? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Senhor. E nós sabemos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, tem cuidado e zelado do teu povo. E às vezes as coisas acontecem na vida das pessoas, acontecem na vida do teu povo. E nós ficamos a questionar, ó Deus, por que de acontecer, né? Por que essa situação está acontecendo conosco? Por que aconteceu com o irmão? Por que aconteceu com alguém? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Nos ensine, ó Deus, a não questionar os desígnios do Senhor, porque o Senhor é soberano, e o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, e o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor, ó Deus, se o Senhor permite alguma situação na nossa vida, o Senhor tem os seus motivos. E nós queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas diante do teu altar nessa noite, clamando ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos ensine, ó Deus, a confiar em Ti todos os dias das nossas vidas, a descansar nos Seus braços, ó Deus, confiantes de que o Senhor há de prover a resposta, a solução para os nossos problemas. Ó Deus querido, Tu sabes todas as coisas e em Ti nós queremos, ó Pai, confiar. Nos ajude, Espírito Santo do Senhor,
a descansar nos teus braços. Em nome de Jesus é que nós louvamos a ti, nós o adoramos, porque somente o Senhor é digno, ó Deus, de todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O nosso irmão Marcelo, né? Irmão é presbítero, né? Sim. Entrou em contato comigo ontem e hoje, e a gente, nós combinamos, né? E ele disse que o pastor não estaria aqui hoje, né? Mas comunicou uma decisão, foi do conselho, não foi? Que a igreja, né, o conselho da igreja resolveu abraçar a parceria nesse projeto, nessa caminhada com esse projeto. Então, isso nos trouxe muita alegria, grande alegria, para mim, para a Joaline, né, porque Deus está confirmando, levantando as igrejas parceiras aqui no Brasil que vão caminhar com esse projeto chamado Tabancas e Povos, né, que contempla mais 3 povos ainda não alcançados, 3 etnias ou povos que ainda não ouviram o Evangelho. E com a graça de Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que Ele que mandou, a ordem é dele, que anunciasse, pregasse a todos os povos, então nós vamos, junto com os irmãos, vocês vão estar orando, vão estar segurando as cordas, vão estar, né, caminhando conosco, junto com esse povo. Às vezes, quando chorarmos, nós vamos chorar juntos. Quando nos alegrarmos, nós vamos nos alegrarmos juntos. A missão do Senhor sempre é sacrifício. Mas nós sabemos que o sacrifício da nossa salvação já está consumado, já foi feito, né? Está consumado é o que Jesus disse na cruz. Tudo está pago. O sangue dele, o sacrifício dele, né, já foi feito, e esse sacrifício é perfeito. Agora, a caminhada, levar esse evangelho aos povos, também implica em certos sacrifícios, mas digno é o Cordeiro, né? Digno é o Cordeiro. E nós vamos sempre juntos. A palavra de Deus diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós queremos, irmão, né, naquele dia, apresentar a Deus na luz, caçancas, banhuns, diante do trono. Aqui, Senhor, o Senhor derramou sangue por esses. Eles ouviram, né, e eles também confessaram. Aqueles que o Senhor tem escolhido no meio deles, eles virão. Eles vão crer no nome do Senhor Jesus. E nós temos certeza que haverá muita alegria, né, para os nossos corações, como já há desde agora, né, muita alegria. E o nosso irmão Marcelo disse que, então, o pastor disse para que eu explicasse para a igreja sobre esse projeto, essa adoção, essa parceria, mostrasse o banner que vai ficar aqui na igreja, né, em algum lugar, e como um sinal, como uma lembrança, né, que sempre que a gente vê o banner, a gente vai lembrar: olha, essa igreja é mãe desses 3 povos aqui. Essa igreja aqui abraçou esse povo, esses 3 povos, esse projeto. E, em nome do Senhor Jesus, Ele vai sustentar nossos braços. Ele vai dar renovo no coração, força nos joelhos. Ele vai nos ajudar, não é? E, realmente, o que Deus faz, usando a sua igreja, é muito maravilhoso. Eu gostaria de, antes de começar a projetar aqui, fazer uma oração. Vamos orar, irmãos? Vamos baixar nossas cabeças? Pai querido, Deus amado, mais uma vez somos gratos ao Senhor por estarmos juntos aqui, Pai,
como igreja, mais uma vez. E também, Senhor, poder compartilhar com a igreja, tanto a tua palavra, como também a tua obra, o que o Senhor faz, o que o Senhor está fazendo e há de fazer. Que o Senhor Deus venha abençoar, Pai, nesse momento, cada palavra que sair dos nossos lábios, cada palavra também, Pai, que o Senhor quer falar ao coração de cada um, que seja, Pai, bem compreendida, que o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, a palavra das Escrituras, também o teu mesmo Espírito ilumina cada um dos nossos corações. Oh Deus, que a sua presença conosco alegre o nosso coração. Assim, oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, esse aparelhozinho aqui, o Senhor providenciou um presente de Deus para nós como missionários, que isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Sabe, irmão, é com isso aqui que a gente passa os filmes, faz filme, culto filme, nas aldeias da África também. Janeiro do ano passado, faz um ano, eu estava lá em Cabo Verde, né, uma ilha da África, passando para os rabelados, na língua deles. Aqui só tem um pouquinho do aparelho. Essa caixinha pequenininha fica junto com um cone, mais de 100 pessoas ao ar livre vê, escuta e participa. Olha que maravilha. Mesmo num lugar onde não tem nenhuma energia, naquelas aldeias que não tem energia, ele tem também um painelzinho solar que carrega essa bateria e que passa 6 horas de filme, acredita? Essa aí é coisa de Deus mesmo, né? Essas tecnologias que Deus está usando para evangelizar, né, os africanos. Então, eu vou pedir ao irmão que apague essa luz, né, eu vou ligar aqui. Primeiramente, eu quero passar para os irmãos o videozinho que o nosso irmão Marcelo pediu. Os irmãos estão vendo aqui, na minha mão, né, uma certidão de adoção, certo? Quando você tem um filho, você não faz a certidão do nascimento? Tá. Então, quando você adota um filho também, né, nós adotamos temos a certidão de tutela dela, né? E aqui, nós vamos passar o primeiro vídeo, e é um desafio pessoal, né? É um desafio pessoal. E, como assim? Isso aqui é para você como membro da igreja. Cada um membro pode sentir-se desafiado em adotar um povo. A doutrina da adoção é uma doutrina bíblica que mostra que nós somos filhos adotivos de Deus por causa de Jesus Cristo. Porque termos recebido Jesus, nos tornamos filhos adotivos. E isso aí também é uma estratégia missionária, porque nós podemos adotar povos não alcançados. Por exemplo, esse aqui, ó, é o povo Indingue. Esse povo Indingue, ele é do Sudão, no país do Sudão, na África. E tem 3.513 pessoas. Olha, até o número de pessoas está aqui. 3.513 pessoas que fazem parte desse povo. Eles falam essa língua, Indingue, né? Então, o que você vai ser desafiado dessa noite? Você pode adotar um povo desse como seu filho e todos os dias você orar. Senhor, manda obreiros para esse povo aí, esse povo Indingue. Abre o coração deles. Senhor, o que o Senhor Jesus fala para a gente fazer? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Peça que Deus responde, né? E nós devemos entender que o evangelho vai ser pregado em todos esses povos. Então virá o fim. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nós amamos a vinda do Senhor. Desejamos que Ele venha. Então, já que é assim, vamos adotar um povo e vamos orar por eles. Estão entendendo? Isso é uma estratégia de Deus. Adotar um povo para ficar orando por ele, né, até Jesus voltar. Então, Jesus vai voltar logo. Vamos ver então esse primeiro vídeo.
Ser um pai ou mãe de oração de um filho povo é muito fácil. Basta ir ao site da Missão Amide, amide.org.br. Logo na primeira página você vai encontrar esse banner da Aliança de Oração. Clique nesse botão, Adote um Filho Povo. Leia a aliança que você está prestes a fazer e preencha o formulário de inscrição. É simples e rápido, não demora nem um minuto. Aperte em enviar e pronto. Dentro de alguns dias, você vai receber um e-mail como esse, com o nome do seu filho povo e algumas informações sobre ele. Ore pela salvação do seu filho povo, pelo envio de missionários, pela tradução da Bíblia para a língua dele e pelo nascimento de uma igreja multiplicadora no meio do seu filho povo. E a gente costuma dizer que essa aliança de adoção dura pouco tempo. É só até Jesus voltar. Se envolva com missões, seja um pai ou mãe de um filho povo. Deu para compreender, irmãos, esse primeiro desafio? Agora, para que compreendam bem melhor ainda, eu vou passar um outro vídeo aqui, que era para me ter passado primeiro, né? Como é importante nós entendermos quantos povos são ainda no mundo que está precisando de serem adotados. Vou passar para vocês. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Aqui, meus irmãos, as estatísticas mostram para nós que são essas pesquisas, esses estudos de quantos povos existem no mundo,
Quantos povos que têm menos de 2% de evangélicos vivendo no meio deles? E quantos povos que não tem nada, não tem igreja, não tem crente, não tem missionário, não tem Bíblia, nada. Imagina isso. Só dentro do Brasil nós temos 99 tribos indígenas nessa condição, dentro do nosso Brasil. Então, quantos são os povos que não têm nada no mundo todo? 3.165. Né, de alguns anos atrás, mas está diminuindo porque Deus está levantando e fazendo a sua obra, né, e graças a Deus, esses povos, muitos deles são pequenininhos, são povos com menos de 1.000 pessoas, mas eles precisam também de ouvir o Evangelho. Esse desafio, os irmãos entrar no site da AMID, vocês viram ali, entrar no site da AMID e clicar, né, em fazer uma adoção de um povo não alcançado, né? Você pode preencher lá e você recebe no seu e-mail o nome desse povo, você vai receber um cartãozinho, você pode imprimir, colocar num porta-retrato, pode pôr no seu guarda-roupa, pode colocar na sua Bíblia e pode orar todos os dias. E aqui instrui você como fazer isso. Agora, quem não pode ir no site, quem não tem condição de fazer lá, né, na inscrição, aqui eu tenho alguns desses povos ainda que estão aqui na mesa, tá? São 3 aqui canetas com coisas para que quem quiser depois pode preencher, ou pode pegar, levar para casa, preenche, traz o canhotinho depois e entrega para o irmão Marcelo e ele vai me devolver, tá? A semana que vem, o canhotinho. Quem não tem ainda um filho povo e quer adotar, veja que Deus está te dando uma grande oportunidade. Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Faz o quê? Roga ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mande missionários para esses povos. E o Senhor vai fazer, porque Ele ouve as nossas orações. Eu oro por 4. Além dos meus filhos, todos os dias eu tenho orado por 4 povos. Futai, no Vietnã, Azerbaijane, no Uzbequistão, Guató, no Mato Grosso, e Bilbil, Papua Nova Guiné, na Oceania. Eu tenho esses 4 que eu oro todos os dias, pedindo isso aí, né? Irmãos, nós temos que estar realmente trabalhando. Agora, queridos, esse é o primeiro desafio, prático, desafio pessoal. Cada crente pode ter essa oportunidade boa, maravilhosa, de adotar um povo e ficar no seu coração até Jesus voltar, né? Ou você vai ter certeza que o Senhor vai responder e levar missionário para lá. Agora nós vamos falar sobre o projeto para a igreja. O desafio prático foi para a igreja agora. O primeiro foi para cada crente, né? Adotar um e ficar orando por ele. O segundo é para a igreja bairro Serra Negra, né? Está aqui esse bannerzinho, que todas as igrejas que nós temos desafiado, as que responderem sim, positivamente, né, nós vamos deixar um bannerzinho para a igreja. Vai ser uma caminhada, essa aqui é uma lembrança. Quando a gente casa, a gente usa um anel no dedo, não usa? Esse anel aqui, que chama aliança, a gente fica com ele para lembrança sempre. Eu tenho aliança com a minha esposa. Nesse caso aqui, é muito sério também a adoção que a igreja faz com relação ao projeto. Por quê? Porque é compromisso, né? A igreja do bairro Serra Negra pode, a partir desse momento, agradecer a Deus e se sentir como mãe desses 3 povos. Olha, nos confins da terra, esta igreja participa no alcance dos Nalus, Caçancas e Banhuns. São nossos filhos adotivos. E Projeto Tabancas e Povos é o projeto que vai trabalhar esses 3 povos, Nalus, Caçancas e Banhuns. Então, nós todos vamos estar orando por eles. Compromisso é com oração. O que Jesus diz lá em Salmo 2:8? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me. Senhor, nós estamos rogando ao Senhor os Nalus, Caçancas e Banhuns para Jesus. Jesus morreu por eles, Jesus os ama
e nós oramos para que o Senhor Deus dê esses povos a Jesus. E então, segundo compromisso, oferta mensal. A igreja vai dar o que ela pode, não é o que ela não pode e o que ela não tem. É o compromisso que o conselho decidiu, né? Então, e terceiro, acompanhar com os relatórios. Quarto, corresponder. Vocês podem escrever para os missionários. Pode escrever para a gente, tá? A gente vai responder. E nós vamos nos corresponder. Quinto, conhecê-los. Eu vou estar mandando para vocês foto deles, vou mandar para vocês história de alguns deles, vocês vão conhecer a cultura deles, né? Eu vou estar fazendo isso para vocês vão estar conhecendo esses povos, eu e Joaline. E, por último, perseverar. Olha como é importante. Irmãos, igreja do bairro Serra Negra, perseverem, né? Jesus quer que nós realmente preguemos a esses povos. Perseverar até que a igreja nasça com liderança nativa e missionária. Está vendo aqui, irmão Marcelo? O meu nome e o da Joaline, nós assinamos aqui, né, nesse pacto aqui, aliança de compromisso. E aí, no próximo culto que o pastor estiver aqui, o pastor, vocês podem assinar também nos cantinhos do banner. E depois colocar ele em algum canto na igreja. Tá bom? Eu gostaria de passar agora, antes, porque nossa mensagem hoje vai ser bem mais curtinha, vou passar mais um vídeo de 3, aqui vai mostrar 3 trabalhos. Mostra o Soninquê, como é que o trabalho Soninquê caminha, mostra o trabalho de serração, que a igreja presbiteriana nasceu, vizinho do Soninquê. Soninquê é a aldeia que nós moramos primeiro, desde 99 até 2006, e como nós estávamos lá, e os soninquês muçulmanos estavam muito resistentes, muito duros, eles estavam olhando, o padre islâmico ficava assim, como a distância daqui, lá no muro, olhando quem é que ia chegar na nossa casa. Quando nós começamos a fazer escola bíblica dominical, e então ele ficava observando se tinha algum soninquê, algum fula, né, alguma criança que queria chegar na nossa casa para não aceitar que eles pudessem lá ouvir a palavra de Deus. E como nós queríamos e queremos alcançar o povo, então, quem vinha mais era o pessoal da aldeia de Serração. E então Deus tocou no nosso coração, nos orientou, vamos começar a fazer escola dominical lá, porque lá eles querem, aqui ainda não querem. E nós começamos a fazer escola dominical e cultos lá. Começamos a fazer também, todos os sábados, o programa A Fé Vem Pelo Ouvir. E o que aconteceu? Depois de um ano, várias famílias aceitaram o Senhor Jesus e a igreja nasceu na aldeia de Serração. A igreja nasceu também em outra aldeia, em outra cidade, aliás, fronteira com o Senegal, chamada Pirada. Hoje tem a igreja presbiteriana também, lá perto de Pirada. Os soninquê ainda resistentes, eles ameaçam, eles têm muitas coisas assim com eles para não aceitarem o Senhor Jesus ainda. Mas o trabalho continua. O Novo Testamento está próximo de terminar a tradução do Novo Testamento para a língua deles. Eles ouvem a palavra de Deus todos os dias na escola, no dia a dia, na farmácia, assim que o trabalho continua com os soninquês. Mas frutos do soninquê, tem já Serração, a igreja lá, Pirada, e surgiu um novo projeto Fula. O projeto Fula também é fruto desse trabalho que ficou lá entre os soninquês. Depois veio o povo Felupe, já até emancipou. A igreja nasceu, cresceu, tem liderança, tem pastores, tem presbíteros, várias aldeias têm a igreja, então a missão já se retirou e eles caminham com as próprias pernas. Emancipou. Né? Igual um filho, quando cresce e emancipa. É uma alegria e é uma bênção. E o povo Felupe hoje, eles estão fazendo missões no povo Baiote. Agora é a vez deles ir para outro povo. Olha como Deus trabalha. E além do povo Felupe, também nasceu na aldeia cobiana. Vai passar um pouquinho do trabalho com os cobianas aqui. Tá bom? Vocês vão ver. Então tá, vamos começar. Aí se os irmãos puderem apagar a luz.
África, tão explorada no mundo, tão esquecida dos povos, tão cobiçada dos homens, tão massacrada dos brancos. África, povos que são tão carentes, famílias perdidas nas trevas, pessoas feridas nas guerras, nações dizimadas por pestes. Ó continente amado, por sua gente tenaz, que mantém dignidade, que não desiste jamais. Volta pra Deus teus olhos, clama por vida e paz. Vê como sofrem teus filhos, pede socorro ao Pai. África, povoada de suas riquezas, escrava em seus habitantes, possuída por chefes vorazes, mutilada por minas das guerras. África, de povos simples ingênuos, doentes, feridos, marcados, violados, desrespeitados, humilhados e deixados de lado. Ainda há esperança, Cristo Jesus o Senhor traz liberdade e justiça, vida, perdão e amor. Creia no Filho do Homem, abra o seu coração e o confesse na vida, cante uma nova canção. Cristo Jesus o Senhor traz liberdade e justiça, vida, perdão e amor. Creia no Filho do Homem, abra o seu coração e o confesse na vida, cante uma nova canção. Meus queridos, então nós podemos perceber os desafios que o Senhor tem colocado para a gente. Mas a gente pode até pensar assim, nossa, mas tempos difíceis, né? Situações que o mundo tem atravessado, várias coisas que ninguém tem resposta ainda. O que será? Mas, irmãos, nós temos o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, que está conosco como igreja.
A palavra de Deus diz, Jesus falou que sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma igreja que avança, uma igreja militante, uma igreja que avança no nome do Senhor. E então, esse trabalho começa assim, sabe? Trabalho que começa fazendo contatos com o povo, né, e conversando com o povo, eles apresentando a realidade, as necessidades deles, e nós nos identificando como cristãos evangélicos, e que ao estarmos com eles, vamos falar das Escrituras, a gente não esconde nada disso, a gente mostra para eles e fala, somos cristãos, se vocês quiserem que nós viemos e vamos morar com vocês, para poder ajudar com a escola, que é o que eles mais pedem, a educação e a saúde, porque nas aldeias essas realidades são muito precárias, nós dizemos a eles, porque a boca fala do que está cheio o coração. Como é que nós vamos viver com eles, morar com eles e não vamos falar de Jesus para eles? É assim que começa. Depois que eles aceitam a nossa presença, morar com eles, então começa o relacionamento, começa a amizade, e assim as oportunidades aparecem, e as pregações, e a palavra, em cada lugar Deus faz diferente, mas muitas são as histórias, as realidades, e muitas são as manifestações da graça de Deus, da bondade de Deus no dia a dia, e o evangelho vai sendo pregado, e de repente pessoas começam a se converter, sendo discipuladas, depois vão sendo formadas, alguns são chamados para ir para o seminário, para ser pastor, para ser líder, e vão sendo treinados, de repente a igreja está crescendo, e assim a obra de Deus continua. E eu gostaria de terminar em alguns minutos, fazendo a conclusão, na verdade, de tudo isso que nós já temos falado. Vamos falar sobre isso, lá em Romanos capítulo 10, e depois nós vamos também orar com os irmãos, orar com a igreja, porque nós sabemos que nós também temos as nossas necessidades, as nossas lutas, e para isso os irmãos chegaram aqui nessa noite. Hoje é um culto de oração, né, e os irmãos estão aqui para essa finalidade também, já estamos orando desde o começo. Romanos capítulo 10, irmãos, vamos ler a partir do versículo 11. Romanos capítulo 10, verso 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, como está escrito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma profecia de Joel. Joel capítulo 2, verso 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em nenhum outro, conforme está escrito lá em Atos 4, verso 32. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cada um aqui que já ouviu do nome de Jesus, e já invocou o nome do Senhor Jesus, abriu o seu coração para Jesus, creu nele, a Bíblia diz, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem nele crê não será envergonhado, confundido, porque Deus é fiel, suas promessas são fiéis. Agora, aí então o apóstolo Paulo, que está aqui
pregando e falando aqui aos romanos que é esse o único meio de ser salvo, invocar o nome do Senhor. Não é invocar o nome de santos, não é invocar outros nomes. O único nome que salva é o nome de Jesus. Ele é o Salvador. E aí então Paulo faz uma série de perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como eles vão crer? Porque eles têm que invocar, mas como eles vão invocar se eles não creram? Como vão crer naquele de quem nada ouviram? Como vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Os irmãos viram aí a realidade dos povos que precisam de ouvir de Jesus. Ronaldo Lidório, ele pregando Mateus 24:14, ele diz que, aquele versículo que fala, e será pregado este evangelho a todas as nações, para testemunhar a todos os povos, então virá o fim. Então ele dizendo sobre esse verso, ele diz, o evangelho será pregado a todos os povos no poder de Deus. Mas é privilégio da igreja participar dessa missão. Então, e é verdade, porque o Senhor disse que será pregado este evangelho a todas as nações. E como é um privilégio para nós, irmãos, participar dessa missão. Como é um privilégio para nós saber dessa realidade desses povos, que ainda estão aguardando ouvir. Como é um privilégio para nós, irmãos, como igreja, cada membro poder adotar um povo desse e estar orando, fazendo o que Jesus mandou, rogai. Como é um privilégio para nós, como igreja, adotar 3 povos de uma vez, os Nalus, Caçancas e Banhuns, e amar esses povos, e orar por eles, e vamos vê-los sendo salvos. Como é privilégio, é oportunidade maravilhosa, ímpar, singular. Então, diante dessas palavras, eu concluo nessa noite, agradecendo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana do bairro Serra Negra. Agradecendo a Deus por essa decisão que a igreja tomou de adotar esse projeto, ser parceira. Uma igreja que vai caminhar juntos, de mãos dadas, com essa missão. Em nome de Jesus. Enquanto vocês aqui na cidade continuem evangelizando, no dia a dia. No dia a dia, cada crente evangeliza no seu contexto, não é? Deus vai te dar muita alegria no seu coração. E no meio de lutas, no meio de provações que a gente enfrenta no cada dia, porque Jesus falou que é assim mesmo, Deus vai estar com vocês em nome do Senhor Jesus. Que Deus fortaleça os braços desta igreja, o coração e os joelhos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso com muita alegria em meu coração, que o Senhor possa abençoar essa igreja e ela continue crescendo, alcançando os seus propósitos local, aqui na cidade, no bairro, regional, na região, e nos confins da terra, através desse projeto. Vamos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Então, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Eu não sei se o irmão depois vai fazer, distribuindo os pedidos, como o pastor faz ou não. Oi? Só o louvor e encerrar, certo? Então, se alguém tem algum motivo também especial de oração, algum motivo pessoal, se quiser, pode manifestar agora, Alguém pode levantar a mão e falar, eu peço oração por tal coisa. Alguém tem? Obrigado, irmã. Deus abençoe. Alguém tem, irmãos? Tá bem, irmão Marcelo pede pela sua família. Maurício e Sônia. Alguém mais? Ok. Vamos orar então, irmãos. Baixar nossas cabeças mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos diante da tua palavra, Senhor, tão preciosa para o nosso coração. Nós reconhecemos a atuação do seu Espírito Santo, Pai, em nosso coração, para abrir o nosso entendimento. O seu Espírito Santo ilumina cada um dos nossos corações
para compreendermos a tua palavra, para nos sujeitarmos a ela, para sermos submissos, para que o Senhor derrame graça sobre cada um de nós, para que possamos, ó Pai, contribuir, caminhar na tua obra, porque é o Senhor que trabalha e nós somos cooperadores do Senhor e queremos, ó Pai, a sua graça. Abençoe a tua igreja aqui no bairro Serra Negra, cada um dos teus servos, irmãos em Cristo, que tem aqui, Senhor Deus, nos seus corações suas preocupações, suas lutas. O Senhor conhece cada um, Pai, os enfermos que não puderam também estar aqui hoje. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a sua presença, Senhor, sua companhia. O Senhor possa dar descanso, renovo, restauração, cura, em o nome do Senhor Jesus, para cada um dos teus servos que necessitam, Pai, que o Senhor sabe e o Senhor conhece cada um deles. Os irmãos que já estão aqui hoje, que participaram, tem alegria nos seus corações, seja o teu nome louvado, honrado, Senhor, e glorificado em Cristo Jesus. Também colocamos diante de Ti, Pai, essa parceria. Aceitamos, ó Pai, com alegria, essa resposta da igreja e venha capacitar, Pai, a cada um de nós, o Teu povo, para fazermos a Tua obra no nome do Senhor Jesus, sendo usados por Ti como Teu instrumento. Cada um de nós, os que estão orando, os que estão contribuindo, os que estão indo, que o Senhor, ó Pai, possa realizar os Seus milagres e alcançar, Pai, esses povos. E a igreja do Senhor, Pai, possa nascer no meio desses povos. Os Nalus, os Caçancas e os Banhuns. Alcança esses povos para o Teu evangelho. Desde já, Pai, nós Te clamamos como igreja por essas nações, essas etnias. Vem abençoar, Pai, a família do nosso irmão Marcelo, seu pai Maurício, sua mãe Sônia, que o Senhor cuida deles. O Senhor sabe o que eles precisam, as suas necessidades espirituais, físicas, que o Senhor manda o seu socorro. O Senhor manda, Senhor Deus, envia, Pai, as suas bênçãos, suas misericórdias sobre as suas vidas, Pai, sua graça. E abençoe cada família aqui presente, cada irmão e irmã, adolescentes, jovens, que o Senhor também traga despertamento, Pai, de vocações, pessoas que sintam o seu chamado para estar indo, dedicar sua vida para o alcance também de povos. Nós te oramos, ó Pai, com gratidão em o nosso coração, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Antes de os louvores, eu passo a palavra para minha esposa Joaline. Ela também vai falar uma poesia. Pode vir. Não, ainda tem, dá uns 5 minutos ainda, não dá, irmão? Dá certo? Pode vir. Joaline achou que eu falei muito, né? Bom, irmãos, quase que eu vinha bem a caráter hoje, porque faltou só o turbante, porque vocês perceberam que as mulheres lá, principalmente as mulheres muçulmanas, elas se vestem realmente, elas se vestem bem, né? E mesmo as não muçulmanas, é comum você encontrar as mulheres com roupas compridas, coloridas e turbantes na cabeça. As mulheres casadas, entre os soniquês, devem usar o turbante na cabeça, um lenço, pelo menos, para ter essa marcação de que é uma mulher casada. É o meu testemunho em cordel que eu vou abreviar aqui. Meu nome é Joaline, nasci na Paraíba, terra de mulher macho, sim senhor. Aos 19 anos, Jesus me alcançou. Então eu disse, eis-me aqui, Senhor. E fui para um seminário, o IBEL, né? E lá, em pleno preparo, oxente, minha gente, Deus me deu um presente, um mineiro retado, desconfiado. Larguei a brabeza de lado. E aí o nosso primeiro campo missionário foi São Jorge, lugar de aventureiros, a famosa Chapada dos Veadeiros. 4 anos ali passamos, a família já multiplicada, a congregação estabelecida, chegada a hora da partida.
senso de dever cumprido, mas o clamor de povos não alcançados tinia em nossos ouvidos. Veio então a fase do preparo, eletricidade, enfermagem, linguística. O povo soniquê na África, o alvo desejado. Estourou, porém, uma guerra, um fato inesperado. Orando, decidimos optar pela partida. E após um tempo, no país vizinho, Senegal, aconteceu um fato sensacional. 2 anos depois da cirurgia, Deus mandou mais um filho. Rebeca, Rubem, agora o Jadiel, quanto brilho. Finalmente chegamos a ele, o povo soniquê. Muitos desafios e coisas para fazer. A primeira família de cristãos chamou de fato muita atenção. Júlio atendia na farmácia onde testemunhava. Eu cuidava dos filhos, do marido e da casa, cozinhava, fazia pão e lecionava. Ensinar para os filhos era dura realidade, mas Deus nos abençoou em toda necessidade. Uma escola dominical começou em nossa casa e os soniquês desconfiavam e outros se achegavam. No duro solo muçulmano nasceu uma nova congregação, a Igreja de Serração. 4 anos com o povo soniquê, eita osso duro de roer, converteu apenas um jovem chamado Mamacirê. Mas o testemunho ali permanece com cada missionário que prossegue. Ainda atuamos na cidade de Gabu, evangelizando até nas praças, gente de todas as raças. Era tempo de colher antes de a Deus dizer. E os filhos cresceram, exigindo dos estudos uma nova etapa que o campo não suportava. A decisão de retornar ao Brasil era sensata. Com paz e oração, nossa família deixou a nação. O trabalho da semeadura continua, dando àqueles cobertura. Estamos aqui, o coração lá, acalentando os sonhos de um dia retornar. O sonho está se realizando agora, viu, irmãos? Isso aqui, esse poema eu fiz quando a gente voltou a primeira vez com os filhos. Então, porque o nosso trabalho é cumprir o seu chamado e nele realizar, seja aqui ou acolá. Muitos anos passamos aqui no Brasil. Missionário que é de campo não aguenta ficar longe dele. É como um pescador sem a sua rede. Por isso, contemplamos a nuvem a levantar, dizendo-nos, é hora de mudar, é hora de voltar. A África carece da água da vida, que só Jesus pode descedentar. Que Deus abençoe, que os irmãos continuem orando por nós e pelos nossos filhos que vão ficar aqui no Brasil. Vão ficar. Amados, o hino de 194,